Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a esse episódio super especial do Papo e Vinho. Tá sendo muito emocionante pra mim gravar e vocês logo vão entender o porquê. Que hoje é especial de Dia das Crianças, minha gente. Então hoje a gente não terá vinho, a gente terá suco de uva. Hoje eu trago o convidado mais especial de toda a minha vida, de toda a minha carreira, de toda a minha existência nessa terra. Com vocês, esse lindão. Se apresenta pra mulherada. Conta como é que é teu nome. Meu nome é Antônio. Sou filho da Fabienne, da mamãe. E agora com vocês, Vitório. Esse menino lindo. Tudo bom, Vitório? Sim. E agora eu recebo essa lindeza, que é a Maria. Tudo bom, Maria? Sim. E agora eu recebo Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. E agora eu tenho o prazer de receber essa moça, Anitta. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E agora eu recebo essa moça linda, Maísa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agora, Antônio, a gente vai agradecer os patrocinadores. Alguns deles tu conhece. Não. Não conhece? Eu acho que conhece. Teus óculos vêm da onde? Ótica Veneza. Ah, eu sabia que tu conhecia. E como é que tu é recebido lá na Ótica Veneza? É um bom atendimento? Sim. Tem bons óculos? Sim. Tu fica bonitão com os óculos da Ótica Veneza? Sim. Então tu diria pro pessoal de casa, se precisar de óculos, buscar o serviço da Ótica Veneza pra ficar bem mais bonito e enxergar melhor? Sim. Muito bem. Alô, Dete! Tô mandando vários clientes, grandes, pequenos, porque eu confio muito no teu atendimento, na tua qualidade e ótica familiar, né? Ótica Veneza, sempre nos nossos rostos, nas nossas férias, no nosso cotidiano, né, Antônio? Bocate. Tu fez um tour lá no Bocate esses dias, né? É, que um dia eu quase ia dando 1 centímetro de passo. Tu foi fazendo um tour bem devagarinho, né? O que tu encontrou lá de lindo no Bocate? O que tu gostou? Muito vinho? Mas tinha umas decorações também, não tinha? Claro que tinha. As decorações eram feitas de vinho. Não! Bocate tu encontra vinhos, encontra suco de uva. Tem lojas. Isso! Tem uma loja lá. Tem decoração. Tipo, tem algumas coisas, tipo, algum bichinho em cima de uma motoca. Isso, exatamente. Então, se você tá buscando vinho, se você tá buscando suco, se você tá buscando presentear alguém com taças, com decoração, passa lá no Bocate, chama Denilson. Tem tudo que tu possa precisar pra você ou pra alguém que você ama. E a gente vai provar esse suco. Esse é um suco diferente. Tu já conhece o suco tinto, tu nunca tomou esse suco rosé. Será que é bom? Sim, que é daquela uva mais doce. É. Esse aí deve ser doçura, né? Será? Vamos provar daqui a pouquinho. Outro patrocinador que tu conhece, Antônio, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Tio Jacir. Conhece, né? Sim. Tio Jacir já nos salvou aqui em casa? Sim. Já, né? Lembra que a nossa luz da sala parecia uma boate? Que ela ficava piscando? Tio Jacir veio aí e trocou pra gente. A gente já ficou no escuro, que caiu o disjuntor lá de baixo, tu lembra? Quem é que a gente chamou? Quem é que a gente chamou? JS. JC, tio Jacir. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Muito bem. Precisando dar um up na sua casa, precisando trocar encanamento, dar uma revisada na fiação, chama Jacir. E essa tu não conhece, a Clínica Bloom, mas tu vê os resultados. Como é que tu diz que a mamãe fica quando a mamãe tá maquiada? Igual. Por quê? Porque tu é bonita. Exatamente. Você é bonita, então mesmo se tu passar maquiagem, batom, fazer tops, essas coisas, vai ficar igual. Exatamente. Ou seja, quem cuida da minha pele, quem cuida da minha beleza, quem garante que eu seja sempre linda assim, independente de estar maquiada ou não, é a Clínica Bloom. O teu amor, né? O teu amor faz muito isso comigo. Mas a Clínica Bloom é responsável por todo o cuidado da minha pele.
Não, eu que tenho cuidado. Então eu agradeço muito todos os meus patrocinadores. Sem vocês, esse podcast não aconteceria, a gente não estaria aqui nesse momento gostosura. Vamos pro que interessa? Vamos provar esse suco delicioso? Eu nem sei se é delicioso. Ah, enquanto isso, conta aqui pro pessoal o que tu montou aqui no teu Lego. Hoje eu decidi fazer uma taça de vinho e uma garrafa de vinho. Que a mamãe vai explicar agora. Peraí, deixa eu servir aqui. Que eu também tô curiosa. Já tomou? Tô curiosa também. Ó. Ih, tchim-tchim. O cheiro. O cheiro tá bom? Eu gostei. Tu prefere esse ou de uva? Ou de uva tinta? Os dois estão bons. Olha, vou te dizer que esse aqui, Denilson, eu acho que eu gostei mais desse, inclusive, do que o tinto. Tu também? Então tá bom. Esse aqui eu vou provar agora? Que delícia! De tudo que tu já viveu até hoje, de todos os dias, qual o dia mais feliz? E se tu pudesse voltar nesse dia, qual seria esse dia? O dia que eu nasci O dia que tu nasceu? foi o dia mais feliz da minha vida. Por quê? Porque me deram vida ao mundo. Muito bem. E tu lembra desse dia? Não? Mas eu sei que eu ia ser feliz. Eu ia ficar muito feliz. Meu dia mais feliz que foi quando eu viajei para Japaratinga. O que tinha lá de muito bom? Tinha um rio lento, tinha água, piscinas termais, tinha várias coisas legais. Era um hotel bem chique. Não sei, se eu pudesse eu voltaria em todos os dias. Em todos os dias, todos os teus dias são felizes? Sim. Ai, que delícia. Sabia que tem muito adulto que não consegue ter um dia só feliz? Sim. É chato, né? Eu também tenho... Não vou dizer que todos os meus dias são o mais feliz, mas todos são felizes. Me conta, Maria, de tudo que tu já viveu nesses longos anos, qual o dia mais feliz da tua vida que se tu pudesse voltar nele outras vezes tu voltaria? E pra Passo Fundo. Pra Passo Fundo? O que aconteceu lá em Passo Fundo que foi muito bom? Eu não tinha. Ah, o teu Dindo, ele mora longe, né? Uhum. Vai dar saudades? Ainda bem que tu tá avisando pra todo mundo ouvir que não pode fazer barulho, né, Antônio? Hein, filho? Tem alguma coisa que te dá medo? Saci Pererê. O Saci Pererê? Sim. Te dá medo que ele possa aparecer assim, te dá um susto? Muito bem. E me conta, Bruno, o que tu tem medo? O que te dá medo? Eu tenho medo de altura. De altura? Uhum. Se eu te contar que eu descobri não faz muito tempo que eu também tenho medo de altura, tu acredita? Sim. Tem várias coisas que me dão medo. Na natação é perder ar. Às vezes eu tenho um pouco de medo de escuro. Às vezes eu tenho um pouco medo de, sei lá, não conseguir me superar bem. Tipo, não conseguir fazer alguma coisa boa e alguém ficar falando que eu sou ruim. Eu tenho várias inseguranças que as pessoas falam que eu sou feia. O que te dá medo? Tu tem medo do quê? Então, eu tenho muito medo de aranha. E Antônio, o que te dá medo? Escuro. O escuro? O que tem no escuro que te dá medo? E de não conseguir enxergar. O que te deixa triste, filho? Quando vocês se separaram. Ah, quando papai e mamãe se separaram. Foi o pior dia da minha vida. Foi um dia triste, né? Eu concordo contigo. Mas o que me deixa muito triste é eu brigar com alguém que eu gosto muito. Por que tu acha que isso acontece? Porque às vezes, assim, as pessoas não se entendem. Às vezes, tipo, tem alguma coisa que eu faço que a pessoa não acha legal. Aí,
que as brigas acontecem, uma falha de comunicação. Uhum. Me conta, Bruno, o que te deixa triste? Brigas Brigas de quem? entre irmãos. Entre irmãos? Tu tem irmãos? Sim, Quantos irmãos tu tem? eu tenho 2. O que te deixa triste? Quando meus amigos me incomodam. Como que eles te incomodam? É que às vezes eles falam que não gostam de mim. Às vezes. Porque a Elisa me incomoda bastante, quer dizer. Mas eles falam assim só de brincadeira? Não? Não. Mas tu acha que tem como não gostar de ti? Não sei. Eu acho que não. Tu é uma menina tão legal, Pois é. tão bonita. E me conta, Maísa, o que te deixa triste? Primeiramente, que minha mãe ou alguém aconteça um acidente ou eles se machucam. E também perder essa gente, né? Que eu amo muito. Perder meu irmão, perder minha família, perder qualquer pessoa. Me conta uma coisa, qual é o teu maior sonho? Tem uma casa. Uma casa? Como é que seria essa casa? Eu não sei como é que eu podia ser. Aqui. Eu acho que ela poderia ser. Pensar. Na verdade, poderia ser um apartamento, né? Um apartamento? Grande ou pequeno? Grande. O que tinha que ter nesse apartamento que não pode faltar? Espaço pra brincar. E qual que é o teu maior sonho, Anitta? Ter uma biblioteca só pra mim. E essa biblioteca sendo uma casinha na árvore. Uma casinha na árvore? Eu gostaria que tu contasse pra gente um sonho teu. Vai ser melhor que o papai na matemática. Você é melhor que o papai na matemática? Então tu vai ter bastante trabalho, porque o papai é muito bom na matemática, né? Além de modelo e atriz, ser milionária e ter todos os sorvetes do mundo. Eu concordo contigo que ser modelo, ser atriz e milionária é muito bom. Mas poder tomar sorvete do sabor que eu quiser, ai, gente, isso é uma prosperidade que eu adicionei agora também. Alô, universo! E o melhor de tudo, sem engordar. É. Me conta, Antônio, se tu fosse explicar, vamos supor que eu não sei quem é Deus. Como é que tu me explicaria Deus? Um orixá. Tá? E como é que eu faço pra conversar com Deus? Pra que ele serve? Como é que ele me ajuda? Pra mandar os anjinhos e os orixás pra nos proteger. Muito bem. Como é que tu me ensinaria a me comunicar com Deus ou com as divindades, com os orixás? Como é que eu acesso isso? Uma prática que eu poderia fazer? Que tu pode fazer no horário que tu quiser, mas que tu fechasse teus olhos, tu ficasse um pouco de olhos fechados, e aí tu botasse a mão no teu coração e imaginasse uma luz da cor que tu quiser e que tu fosse como se fosse num elevador indo da tua cabeça até teus pés, daí quando tu for pra tua cabeça, aí tu vai em alguns níveis ali até chegar como se fosse teu anjo da guarda, teu Oxalá também, ou também Deus, coisas assim. O que é Deus pra ti? Como tu enxerga Deus? Minha paz e amor. E me conta, se tu fosse me explicar, assim, o que é Deus pra ti? Como é que a gente se comunica com o divino? Eu não sei. E qual que é o melhor momento pra eu falar com Deus, na tua opinião? Tem um melhor momento? Não, tu pode falar com ele em qualquer horário, mas principalmente quando você precisa de ajuda, eu acho. Sempre quando eu preciso de ajuda, eu peço pra Deus e ele resolve tudo. Qual o xingamento, que pode ser que tu tenha escutado,
que tu considera mais ofensivo? Um dia ele falou que eu sou... Tem muito som. Antônio, tu é o cara mais feio do universo. Por isso que eu fico triste. É um apelido que me deram, que é sapato malaca. Sapato malaca? Sapo ato malaca. Tu é muito falsa. Não gosto de ti porque tu faz isso e assim, não gosto de ti. Então, você deve estar se perguntando que perguntas são essas, né? O que tem essa criançada respondendo umas perguntas meio aleatórias? Então, calma. É especial de Dia das Crianças, sim. Foi uma delícia entrevistar essa criançada, mas eu trouxe um especialista em criança interior para a gente contextualizar o que essas perguntas têm a ver, o quanto, se essas perguntas fossem feitas para nós, enquanto adultos, o quanto isso teria de verdade, de similaridade, de divergência. Então, com vocês, Rafael Orso, meu babá. Seja muito bem-vindo novamente aqui. Mais uma vez aqui, fico muito feliz. E tava me divertindo nos bastidores, né? Escutando um pouquinho das gravações e da espontaneidade das crianças, né? É emocionante. Teve horas que eu me emocionei, assim, com a aura que uma criança transmite na sua fala, né? Na sua espontaneidade. É lindo demais. É lindo demais poder ver uma criança crescendo, entendendo da maturidade que vai acontecendo, mas preservando isso. Infelizmente, não são todas as crianças que têm essa possibilidade, né? E é uma coisa que eu admiro muito na tua educação com o Antônio, das meninas, dessas pessoas que a gente está no nosso círculo de relacionamento. Porque é ali que acontecem grandes feridinhas que fazem com que os adultos, muitas vezes, não deem certo, não funcionem de uma forma próspera com a sua vida. As mágoas do que aconteceu na infância e não foi falado, não foi entendido. Há um rolo muito grande aí, né? E justamente você estava falando sobre a espontaneidade, né? O quanto isso é lindo, a gente vê nas crianças, né? A gente dá boas gargalhadas ouvindo essa espontaneidade inocente que eles têm. E, ao mesmo tempo, o quanto esse bloqueio nessa espontaneidade lá na infância trava toda a nossa vida enquanto adulto, né? Cria um ressentimento muito grande com a vida, com o mundo, com as coisas. E esse ressentimento, ele acaba sendo espelhado no relacionamento, na prosperidade, no dinheiro, em várias relações. Quando uma criança sente que a espontaneidade dela incomoda, não é bem-vinda ou até mesmo é recriminada, ela se fecha. E, ao mesmo tempo, ela cria um ressentimento do mundo. Um ressentimento de autoridade, um ressentimento de quem ela é, porque quem ela é não tá agradando. São coisas que a criança não consegue compreender, raciocinar e expressar, mas ela sente. E tudo aquilo que ela sente, ela grava como um padrão da sua existência. É que nem uma água que vai ficar numa determinada forminha e ela vira gelo. Então, aquilo que a criança sente, ela é o que vai formatar como ela vai desenvolver todas as suas emoções depois. Por isso que é algo que muitas vezes não é compreendido, mas é extremamente afetado. Então, vamos contextualizar melhor, né? Quando uma mulher descobre que está grávida, né? Já existe dentro daquele útero uma vida, uma consciência, né? Um misto de emoções e sensações daquele bebê misturado com as sensações e emoções daquela mãe. A partir dali, tudo que for sendo vivenciado, sentido, experienciado, vai se somando à forma com que essa criança vai criar a forma de ver, reagir à vida, correto? Isso aí. Quando a criança está se formando, ela está se formando dentro do corpo da mãe. Então, ela está se formando de tudo que a mãe é.
principalmente. Então, na carne, né? Quando a gente fala na carne, estou sentindo na carne isso. Quer dizer, um sentir celular. Então, tudo que a mãe sente nas suas células é a forma matriz para que as células daquela criança estejam se formando. Então, uma mãe, uma gestante, por exemplo, né? Uma gestante que tem muito medo de ser abandonada pelo marido, pelo parceiro que ainda não é marido durante a gestação, ela passa meses repetindo esse medo como uma agonia dentro dela. Isso é uma emoção. E a criança vai nascer com essa emoção padrão já. Logo, quando ela crescer mais e começar a ter os seus comportamentos, quando ela entrar numa fase de adolescência, quando ela for vivenciar os relacionamentos numa fase adulta, ela tem uma tendência muito grande de repetir esses mesmos padrões. Pessoal de casa entender. Mais ou menos, né? Então, do dia 0, né? Até mais ou menos os 6, 7 anos. O maior aprendizado é com a mãe. Dos 6, 7 aos 14... Começa a ter o aprendizado do pai. Aprendizado com o pai. E dali pra frente, com o mundo, né? Isso aí. Com a vida fora daquele núcleo familiar. Isso aí. Dos 14 anos em diante é onde ela começa a realmente entender como o mundo é. Fora de uma bolha de inocência e de proteção, né? Perfeito. Eu fiz algumas perguntas... Para as crianças. Inocente para as crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu organizava essas perguntas, eu fui me questionando, né? Se eu tivesse fazendo essas perguntas para Lely criança, né? E como isso mexe com a gente, né? A gente vai tocando a vida e agora eu sou gente grande, enfim. Porém, essa criança nunca deixa de existir. Ela tá sempre ali, seja em momentos íntimos, né? Então, com amigos, que a gente traz essa criança para fora, seja, às vezes, uma criança ferida, que a gente traz através de gatilhos no nosso dia a dia. E o grande objetivo aqui desse episódio é fazer o pessoal aí de casa ter esse olhar para si, que todos somos eternas crianças, né? E o quanto é importante que a gente nutra essa nossa criança interior, acolha essa nossa criança interior, mas que a gente permita essa criança ser feliz, ser ela mesma. Dessa autenticidade, essa liberdade ao longo da nossa vida adulta e idosa, enfim, dessa criança aparecer. Quando tava falando, né, o que tu gosta, que eu tava assistindo os bastidores, me lembrou muito desse período de Dia das Crianças, que é um período onde eu também trabalho bastante esse tema, né? Trabalho lá dentro do terreiro. E é um período onde eu me coloco a prestar muita atenção na minha criança. E sempre acontecem coisas legais. E essas coisas de, qual a tua coisa favorita? Qual a tua comida favorita? Qual tu isso? Qual tu aquilo? Qual tu aquilo? Quando a gente é pequeno, aquilo são quase perguntas existenciais, né? E às vezes a gente vai crescendo tanto que a gente vai ficando tão chato com as nossas outras crises existenciais que a gente esquece que são as nossas coisas favoritas, né? Que são muito simples e dão muita felicidade pra gente. Esses dias atrás, que acho que foi o próprio dia do Cosmo Damião, né? Eu cheguei lá no terreiro e tava já todo envolvido nessa energia de herê, de criança, enfim. Eu disse, o que tem de almoço? E aí, o almoço era panqueca. E eu disse, meu Deus! Me deu um estralo assim, de alegria. Meu Deus, panqueca! É a minha comida preferida. E foi tão bom quando eu falei isso. Nossa, meu Deus, panqueca é a minha comida tão preferida. Né? Porque isso relembrou muita coisa legal da minha infância. E são esses pequenos movimentos internos que fazem com que a gente lembre de quem a gente é, das nossas coisas simples, que nos definem, né? Faz com que a gente lembre da espontaneidade. E a espontaneidade ela é uma energia muito importante para o progresso, para o processo da prosperidade.
Onde não tem espontaneidade, a prosperidade demora mais para se multiplicar. A gente vem, né, de uma geração de TikTok, Instagram, lá. Muito um copia e cola, né? Aham. E aí o fulano tá fazendo assim, eu vou fazer assim porque deu certo, eu vou fazer igual. E a gente vai perdendo justamente essa nossa espontaneidade, né? O que eu gosto, o que é legal para mim, o que me faz feliz. Aham. Infelizmente, se a gente olha o mundo de TikTok, o que faz feliz os outros é copiar os outros, né? E a famosa frase das nossas mães, você não é Não todo mundo, ela faz muito sentido. Só que, obviamente, nesse contexto, onde a gente ouvia você não é todo mundo, Eu ficava era um indignado. contexto ruim, né? Você não vai na festa, você não... Enfim. Mas é uma frase muito verdadeira, né? É. Eu não sou todo mundo. Eu sou um ser único. Então, eu jamais posso querer me igualar, porque eu não vou saber. Eu não vou conseguir ser exatamente igual a ninguém. Eu posso pegar boas ideias, eu posso, né, me inspirar em pessoas, mas eu preciso trazer a minha autenticidade, o meu toque, o cheiro, o jeito, a forma minha. E aí dá certo. Isso aí. Espontaneidade está diretamente conectado com a prosperidade que a pessoa consegue extrair dela mesma. Mas aí, vamos falar da dor da criança interior, né? Então, a gente tem lá a criança no auge da sua espontaneidade. Olha o que eu fiz. Olha não sei o quê. Para. Fala baixo. Isso é feio. Agora não é hora. Agora não. Isso é feio. Isso é feio. Isso é feio. Tu sabe que a gente pode xingar as pessoas de um monte de coisa. De palavrões, de coisas bem baixas. Mas olha, uma coisa que sempre vai machucar o coraçãozinho de qualquer pessoa é você olhar e você dizer, que feio isso. Nossa, como tu é uma pessoa feia fazendo isso. Gente, aquilo quebra qualquer um no meio. Porque um dos maiores medos de uma criança na sua não aprovação é com essa palavra feio. Isso é feio, você é feio. Então, sempre a palavra feio vai pegar a nossa criança. Isso desarma qualquer um. Isso é inadmissível. Isso é muito feio. Isso pega no coraçãozinho de qualquer pessoa. E é um reflexo da criança. Sabe que tem uma cliente que é uma mulher lindíssima. Sempre foi. Mas vive em muitos, muitos, muitos procedimentos estéticos. E tudo bem. Eu também tenho algumas. É sobre isso, Quantas? né? Clínica Bloom é nóis. Mas ela sempre buscando uma perfeição que não existe, nunca vai existir em ninguém, né? E aí um dia a gente conversando profundamente, né, sobre isso, ela trouxe um episódio, ela é também adotiva, e aí ela tava com as primas, enfim, e aí as primas são loiras, olhos azuis, enfim, ela é uma morena, lindona, assim. E aí, um dos primos, sei lá, disse, é que tu é morena, né, e os loiros são bem mais, as loiras são bem mais bonitas, algo do gênero, né. Ele não chegou a chamar ela De feia, mas ela fez esse registro. E aí, naquele dia, ela disse, agora eu entendi. Porque tudo que eu faço, todos os procedimentos que eu busco, sempre são para tirar os meus traços originais. Africanos, enfim. É sempre para branquear. Europetizar. Branquear, né? Ela disse, eu não sou... ela, de fato, não é preta, né? Mas ela disse, tudo que eu faço de nariz, ela disse, não, menos a boca eu boto. Mas, assim, é sempre para tentar trazer um ar de europeu, né? De finesse, né? Dessa estrutura longilínea europeia, né? Então, o quanto uma fala simples, que talvez naquele contexto o objetivo do primo nem foi, de fato, ofender, o quanto ela trouxe isso para sua vida adulta.
o quanto aquilo é verdade no mundo externo, o quanto aquilo é verdade no nosso mundo, né? E isso acontece até hoje quando adulto. Às vezes tu vai receber uma mensagem no WhatsApp e aquilo é só um texto, sem um ponto e vírgula, sem nada, às vezes sem acentuação até. Tu olha aquilo, tu interpreta como você quer. E através da forma como você quis interpretar, ou seja, como o teu subconsciente quis interpretar, você já cria uma rixa, uma inimizade com aquela pessoa. Se a gente, como pessoas adultas, se sucumbe à falta de interpretação, meu povo, porque o mundo ele teria paz se as pessoas conseguissem ter interpretação de texto, algo bem simples. Que a gente aprende lá na A infância. gente tenta aprender na infância, mas não consegue, né? Aí crescem pessoas sem interpretação devida. Enfim, quando você é criança, não importa o que é verdade e o que não é verdade, porque ela não consegue associar isso. Ela não consegue entender. Ela só consegue entender aquilo que ela imagina. Que é verdade dentro dela. Dentro dela. Por exemplo, eu me lembro que quando eu era pequeno, certa vez eu estava na casa de minha avó e minha avó me disse, eu vou no mercado e eu já venho. E eu devia ter uns 6 anos. E choveu, deu maior temporal. E eu enlouqueci dentro de casa, fiquei com muito medo. Aquilo assim, ó, virou uma situação traumática para mim. Mas a minha avó deve ter ficado 10 minutos fora de casa, 10, 15 minutos fora de casa. Só que o que eu imaginei naqueles 15 minutos me afetou até eu ter 20 e poucos anos, quando eu relembrei isso numa sessão de terapia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aquilo que é verdade, se o pai ou a mãe realmente foi uma pessoa má, abusiva, isso, aquilo, aquele outro, ou se aquilo foi uma interpretação da criança, para o subconsciente da criança, pouco importa. O que importa é o que ela imaginou, o que ela entendeu, o que ela sentiu. E ela vai replicar isso para o resto da vida dela. Do 0 aos 6 anos de idade, a gente cria uma base do nosso especiamento, da nossa interpretação emocional e familiar. E isso faz com que haja só um replay depois de quando a gente está na adolescência, quando a gente fica adulto, e etc, etc, etc. Então, para tudo tá na nossa criança. Qualquer pessoa que vai fazer uma terapia, ela vai entender que o caminho é retornar à sua criança. Eu me lembro de um dos livros da Havaiana, né, uma mestra do Theta Healing, essa técnica é incrível. Havaiana fala no primeiro livro dela, ela diz assim, uma das melhores formas para você melhorar as suas crenças, você ressignificar as suas crenças limitantes, é você se reconciliar com a pureza. Você ir ao encontro da criança interior. Porque é ali que está essa espontaneidade, essa ingenuidade, e é ali que você entende como foi que eu entendi naquela época, e aí quando você entende como você entendeu naquela época, aquilo muda o sentido, né? Então, a criança interior ela é uma chave para os nossos sonhos, uma chave para o espírito que nós viemos ser aqui na Terra, uma chave dos nossos talentos, uma chave dos nossos traumas, ela é uma chave para tudo. Quer se entender? Olhe para a sua criança interior. Tu sabe que muitas pessoas me dizem, né? Ai, nossa, que sortudo Antônio. Uma mãe terapeuta, enfim, ele não vai ter crenças, não sei o quê. Eu disse, amada. Então, a diferença é que essa mãe só faz a poupança da terapia do filho. É sobre isso. A gente já tem ali o boleto, a gente já vai pagando lá financiamento. É óbvio, talvez eu tenha o diferencial de que eu consigo entender o que ele está querendo me mostrar com aquela atitude, né? Eu consigo entender... Agora eu fiz errado. Até mesmo entender quando você está num gatilho, né? Isso. Porque o filho, ele traz muitos gatilhos. Ele é o gatilho da criança da mãe.
fato. Então, o que eu consigo entender que dentro de mim, né, na minha visão, isso pode trazer traumas, eu resolvo. Mas ainda assim, Antônio é um ser único, falávamos antes. E ele vai interpretar situações da forma dele. Ele vai fazer o entendimento da forma dele. Então, sei lá, talvez eu dei um grito, e aí eu fui lá e disse, filho, desculpa, né? A mãe estava engatilhada, enfim, vamos resolver isso. Talvez ele nem tinha se doído com aquilo. Talvez foi o beijo que eu fui dar lá na porta da escola que expôs ele a, sei lá... Que deu um gatilho muito maior do que outra situação. Né? Então, mães, vocês que estão aí nos ouvindo, pais, não adianta vocês quererem ser perfeitos nessa ideia de que não vão causar traumas nas crianças. Vocês vão. Pai e mãe serve para isso também. A gente cria trauma nas crianças. É parte do processo. E depois eles têm a vida toda para lutar em terapia, entendeu? E vai adiante. Porque a criança justamente vem para nós para esfregar literalmente na nossa cara quais são os pontos que a gente precisa olhar para dentro da gente para resolver. Então, é uma troca essa questão de ser mãe, né? Porque sim, eu tô educando uma criança para o mundo, né? Eu tô desenvolvendo caráter, enfim, autonomia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, essa criança me cura e me ensina muito. A criança é um grande espelho, né? Principalmente das noções básicas que a gente desenvolve na nossa infância. Me sentir ouvido, visto, amado, né? Escutado, pertencente. Então, a criança ela vai trazer muito todas essas sensações que são falhas, digamos assim, no pai ou na mãe, principalmente na mãe, a criança vai entrar dentro daquele campo. Ela vai refletir aquele campo, e aí ela refletindo aquele campo, ou seja, tendo aqueles comportamentos que eram igual à mãe quando era pequena, aquilo vai engatilhar horrores a mãe. Ou, às vezes, o que eu percebo? Eu queria ter tido aquele comportamento. E eu não pude. Eu reprimi, eu engoli. Então, a minha mente estava naquele processo, mas a minha boca não falou, né? O meu corpo não agiu. E aí ele fala. E ele fala. E aí fica... Isso te Mais dá um gatilho mais ainda, porque você não podia falar. É a famosa... A gente vê muitos adultos vivenciando a honra do sofrimento. Porque comigo não foi assim, porque contigo também não vai ser. E isso não é só na criação de adulto e criança, mas é de adulto com outros adultos, níveis hierárquicos. Uma criança interior adora brincar com níveis hierárquicos para se vingar dos outros. Né? E muitas vezes isso é uma própria mãe, um próprio pai, que tem as suas mágoas, as suas sombras ali e acaba se vingando disso no filho. Acontece, é triste, mas acontece muito. Muito. Ao mesmo tempo, a gente também traz uma honra, muitas vezes, nos relacionamentos, né? Então, eu vou basear o meu casamento no que eu aprendi do casamento dos meus pais. Né? Enfim, dentro de casa. Vou me relacionar com as pessoas, né? Através do que eu entendi sobre o amor, sobre como é se relacionar amorosamente. E aí? Por isso que a gente sempre tem que fazer perguntas inteligentes. Papel e caneta na mão, anota nada. Perguntas inteligentes, né? O que eu penso sobre o amor? Quando eu era pequeno, o que eu aprendi sobre o amor? Como eu acho que eu vejo os meus pais vivendo o amor? E assim é para tudo. Como eu penso dinheiro? Quando eu era pequeno, como que eu via o dinheiro? Como que eu achei que os meus pais viam o dinheiro? Está tudo dentro de mim, né? E na interpretação de texto que eu tive. Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente acha muitas respostas para as nossas lacunas ou
para as pecinhas do nosso Lego que não estão se fechando. E é bem importante a gente saber fazer perguntas inteligentes para a gente mesmo, né? Saber fazer uma boa interpretação de texto do livro da nossa própria vida, porque senão a nota vai ser baixa, vai rodar. E o que é rodar? É estar na mesma função ano após ano na sua vida e as coisas não se desenvolverem. Né? Tá rodando, porque não tem o quê? Não tem uma boa interpretação de texto. Tu sabe que, entrevistando a criançada, eu fiz uma pergunta para todos, né? O que eles queriam ser quando crescessem. E foi unânime, né? Todos, ou, né, nessa projeção, querem ter a profissão do pai ou da mãe. O quanto isso é rico, né? Porque todas as crianças que a gente entrevistou aqui têm, no máximo, aí 10, 11 anos. 11. E aí, eles ainda estão nessa vida dentro, né? Eles ainda não descobriram essas trocas fora. Então, esse espelho de profissão é o que eles realmente veem dentro do núcleo familiar, né? E olha o que é o nível de sobrevivência, o entendimento de sobrevivência que a criança tem de diversas formas. Mas, por exemplo, quando você perguntou para o Antônio o que ele queria ser, aí ele deu uma pista que era ou do papai ou da mamãe, mas ele não falou o quê. Por quê? Porque ele sabe, de uma forma consciente ou inconsciente, ele sabe que se ele escolher um e não o outro, ele vai estar magoando um. Uhum. E ele entende que magoar pai ou mãe... Talvez traga uma exclusão dele, né? Traga uma exclusão dele, menos dele, amado. faça com que isso é perigoso para ele. Porque ele precisa de pai e mãe para sobreviver. Toda criança entende que ela precisa de alguém para sobreviver. Então, muitas vezes, ela engole a sua não aceitação por uma necessidade de sobrevivência. Mas isso vai ficar guardado dentro dela e logo mais vai vir para o mundo em formato de um abuso, vai vir para o mundo em formato de uma vingança, né? Vai vir para o mundo em formato de uma reação. Uma revolta, né? Uma revolta. E claro, Antônio aí ficou injusto, né? Porque era a mãe perguntando. Mas a gente perguntou para eles sobre o que eles achavam da vida adulta. E aí todos também, o grande problema da vida adulta é que tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Né? E justamente isso é a vida adulta. Né? Então, quando a gente tá lá com os nossos clientes... A gente mais trabalha do que qualquer coisa. Não, quando a gente tá com os nossos clientes, né, que estão lá numa mentalidade infantil, é isso que a gente chama, né? Cara, tu quer ganhar dinheiro, tu tem que assumir a tua mentalidade adulta. Volta pra vida. Volta pra vida, né? Criança não faz dinheiro. E eu achei incrível, porque todos eles tiveram essa resposta. Não, porque aí... é chato, porque tem que ficar trabalhando para pagar as contas, enfim, cada um do seu jeitinho, mas o contexto era esse, né? Que o bom de ser criança é que não tem essa responsabilidade. Então, eu me surpreendi muito com as respostas, porque o quanto nós adultos, de forma geral, não temos essa sabedoria do que é estar em uma mente adulta. E eles, enquanto criança, eles já entenderam que estar em uma mente adulta é trabalhar, é fazer a roda da fortuna fazer o que girar. Tem que ser feito, né? Achei incrível. Entrevistei crianças umbandistas e católicas. E achei riquíssimo. Tive conversas profundas com algumas, né? Trouxeram aí alguns pontos, algumas rezas, alguma forma de cura que elas já sabem fazer, e foi lindo. E como é muito feliz para mim, né, estar em um meio onde as crianças têm justamente essa liberdade de aprender a se curar, aprender em atos muito simples, mas profundamente grandiosos, a serem elas mesmas. Né? A trazerem, a transbordar essa energia de leveza, de felicidade, de cura, de liberdade em fazer, em criar, em sonhar, em sentir. reinventar.
eu acho isso sensacional. A gente vem, né, de uma geração que foi muito rígida, né, criações muito rígidas. As nossas, né, quando a gente era criança já menos, né, os nossos pais tiveram uma criação muito mais rígida, muito mais fria. As nossas já menos, mas o quanto essa geração agora de crianças tem Um espaço totalmente diferente. uma voz diferente. Né? Pensa tu lá, criança, quer dar uma ideia, falar uma coisa, tá, Rafael. Não, eu Coisa não de falava, adulto. não falava metade. Isso é coisa de adulto, tá. Hoje as crianças, elas não só participam, conversam, mas existe uma Eu sinto- maturidade nessas construções assim também, né? Eu sinto que elas vêm mais preparadas para uma posição de liderança. A gente comia terra e tatu. E as Essas crianças de hoje em dia, elas já Aham. vêm articulando mais o seu lugar, o seu espaço, sua posição. Existe uma diferença enorme de geração. Ocorreu um pulo, ou espíritos mais evoluídos estão reencarnando, a educação mudou, sei lá. Mas uma coisa é um fato, essas crianças, elas vêm com uma percepção maior de liderança. A maioria delas. Eu acho incrível, assim, muitas vezes com o Antônio, né, sei lá, acordei com a bunda descoberta, né, eu digo pra ele, Antônio, Hoje eu não é contigo. Hoje não é um bom Não dia. é contigo. Eu tô engatilhada, eu tô, enfim, né, contextualizo pra ele, né, o que eu estou naquele momento, mas Pra ele não entender que é com que ele. não é com ele. Porque senão facilmente... Esses são os exemplos que as mães e os pais precisam entender. Aham. Porque senão facilmente aquela criança vai imaginar O que que eu ela fiz é de um errado? estorvo. O que eu fiz de errado hoje? Aí acontece isso num dia, outro dia, gravou. Eu sou um estorvo. Aham. Eu atrapalho, Eu incomodo. atrapalho. E aí quando ela deixo cresce, minha mãe brava. essa crença vai tomar conta da vida da pessoa. E eu acho muito interessante, porque a forma com que ele me acolhe é de uma maturidade absurda. E às vezes ele me diz, ai mãe, eu entendo. Não entendo, mas eu imagino que se eu estivesse no teu lugar, eu também ia estar assim. E ele tem 8 anos, né? Aham. Então eu acho incrível, mas acompanho isso com outras crianças, assim, também, né? Então, o quanto essa geração tá diferente, tá incrível. Eu penso, se nós melhoramos muito, o Rafael a gente se conhece há um tempo, se nós melhoramos muito nesses 10 anos que a gente se conhece, imagina o poder, a capacidade que essas crianças têm. Quando elas estiverem adultas. É a nossa esperança, né? Aham. A esperança para um mundo melhor. A esperança para um mundo melhor, ela tá na educação, né? E eu acho que, trazendo um pouco pro meu lado, o espiritual faz parte da educação. Muito. Muito, muito, muito. Né? O espiritual não é só algo religioso, mas é sobre o estado de espírito, o estado de consciência a qual uma pessoa cresce. É entender que o cenário que a pessoa está vai adaptar ela para a vida. E vai fazer com que o estado de espírito dela seja modificado. Então, quando pais têm essa consciência e procuram lutar, né, desenvolver um cenário que seja harmonioso para o estado de espírito daquela criança, ela tem a tendência de um futuro muito melhor. Frequentemente eu recebo mães que pedem por um atendimento espiritual para seu filho. Porque meu filho, a minha filha, filhos de 5, 6, 7, 8, 9, 10, sei lá até que idade, tão novinhos e estão tendo efeitos espirituais. Seja uma possível ideia de mediunidade, seja tá com muito medo, dizer que tem um espírito, tem um bicho-papão, tem um isto, aquilo, tem aquele outro, coisas desse gênero. E na maioria dos casos,
o que é que existe? Existe uma criança que está com a sua hipersensibilidade aberta. E por que ela está com a sua hipersensibilidade aberta? Porque ela não está se sentindo segura. Se ela não está se sentindo segura, é porque existe muito atrito, falta de uma boa comunicação, de bom entendimento entre pai e mãe. Então, isso já sugestiona o entendimento de que pai e mãe não estão bem sintonizados. Cada um está na sua loucura. A criança hipersensível energeticamente começa a captar esses campos de insegurança, de medo, de dúvida do pai ou da mãe. E ela traz isso para a psique dela e ela começa a fazer projeções em cima disso. Então, na maioria das vezes, não é mediunidade em si, mas sim uma hipersensibilidade que é provocada pela energia muito forte que vem dos pais. Isso afeta o estado de espírito da criança, que vai afetar como ela sente confiança, como ela sente segurança, e blá, 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 blá. E é daí para ladeira abaixo. Porque, na verdade, o grande fator sobrevivência da criança é garantir que pai e mãe estejam felizes, né? Então, a criança passa toda a infância se moldando, né, para ir lendo o campo do pai e da mãe, independente da religião que essa criança tenha, né? Estamos falando de energeticamente, de campo magnético, né? Ela vai passar lendo o campo do pai, o campo da mãe, para fazer ajustes nela, no seu comportamento, na sua forma de ser, de reagir, Isso para aí. agradar e deixá-los felizes. Isso aí. Então, o quanto nós pais podemos, de forma consciente, aliviar isso para as nossas crianças, né? Por isso que entender de criança interior é algo extremamente importante para qualquer adulto que quer proporcionar uma educação melhor para os seus filhos, para o mundo e para si mesmo, né? Para sair das suas birras internas e conseguir se tornar uma pessoa mais em aceitação com ela mesma, com quem ela é, né? Porque, na verdade, quando eu digo que nós somos eternas crianças, e somos, a gente precisa entender que ser uma eterna criança não significa estar Ser infantil. em um estado de demência mental, né? De mimimi, de vitimismo. Você tem quantos anos? A vida inteira. Eu tenho 45 anos. Então, meu amor, você precisa falar como uma pessoa de 45 anos. Você precisa se vestir como uma pessoa de 45 anos. E você precisa ter uma cabeça de quem tem 45 anos. Você não pode ter 45 anos e ficar agindo como uma pessoa que tem 15. Que está interessada só nas coisinhas rosa, nas chuquinhas, no isso, naquilo, naquele outro. E numa dependência emocional, onde na maioria das vezes o marido é o pai. E assim sucessivamente, né? Então, você vai ter sempre a sua criança interior viva dentro de você, porque ela é a representação do seu sonho, da sua esperança, da sua persistência, né? Ela é a representação da tua pureza, da tua criatividade também. Só que essa criança interior, ela tem que estar dentro de você e não controlando a sua mente, né? A sua mente tem que estar minimamente compatível com a idade que você tem em ascensão da vitória que você busca. Crianças não fazem dinheiro. Crianças Não têm relacionamentos amorosos. Criança é sempre dependente de alguém. Né? Criança ou brinca ou briga. Então, se a sua vida tem muita dependência emocional, se os relacionamentos que você se coloca, né, são relacionamentos onde as pessoas ou estão brincando ou estão brigando, tá na hora de marcar uma terapia. Chama aí, ó. Então, dá pra fazer ebó pra isso, babá? Dá pra fazer ebó pra isso. Dá pra fazer Ebó faz macumba muita pra coisa, isso? Macumba faz muita coisa. Um bom macumbeiro sabe, ó, ir lá no fundo da alma. Porque o que um ebó faz, né? O ebó é uma liturgia
espiritual do culto tradicional aos orixás, onde o ebó é uma liturgia, uma oferenda, que tem o poder de comer a maldição que está nos comendo. Então, isso é uma crença muito profunda que a gente não consegue associar, que a gente não consegue entender, ou que a gente não consegue virar a chave sobre ela. Tudo aquilo que está nos comendo de uma forma negativa, seja no mundo externo, ou seja no mundo interno, o ebó tem o poder de tirar essa maldição da pessoa e repor as energias dela para que ela consiga ter um empurrão de vai para frente agora, né? Então o ebó faz um efeito... E é um empurrão. É o empurrão. Eu digo que ebó é a lei da bunda e do chute, né? Tu dá a bunda e o ebó dá o chute. É o próprio pedala Robinho. Que ele vai te levar para frente. Ele vai te levar para frente. É uma força energética que realmente te empurra para frente. E em nada impede que você esteja com a sua terapia em dia e faça um ebó. Nada impede que você ainda não botou a sua terapia em dia, você pode fazer um ebó. Eu vivencio os dois lados, né? Tanto o ebó quanto a terapia. E eu não seria tão bom hoje fazendo o ebó se não fosse se eu não tivesse terapeuta. passado 10 anos como terapeuta. Então as duas coisas elas convergem. Tem coisas que as pessoas fazem rituais, mas elas não têm consciência sobre o problema. Então, o famoso limpa, limpa, limpa tudo não funciona. Não adianta você pegar um incenso, uma vela e dizer limpa, limpa, limpa tudo, todo medo. Limpa todos os meus medos. Que medo, Quais amada? são eles? Que medo? Cite 3. Você parou e escreveu? Não, então vai, creu, né? Se você não dá consciência para as suas dores, elas não vão serem modificadas. Ao mesmo tempo, existem dores que são muito profundas, que vêm de muitas gerações e que realmente é muito difícil da gente conseguir dar consciência para elas sozinhas. E mesmo dando consciência, por mais afiada que seja a faca, ela não corta o próprio cabo. Então, tem dores que, por mais que a gente tenha consciência delas, a gente não consegue arrancar elas de nós. Porque é uma instância natural do ser humano ficar apegado às suas dores. Então, para essas dores que vão lá no nível profundo do ser humano, um ebó, faz milagre. 1, 2, 3, E faz. quantos for necessário. Porque eu acredito, Lely, o que me tornou a pessoa que eu sou hoje e o que vai continuar construindo a pessoa que eu sempre serei de melhor é a minha persistência. Então, se eu tenho uma coisa que eu sou e eu não quero mais ser, eu sou isto, mas eu quero ser isto. Então, eu vou fazer de tudo para eu ser essa pessoa. Eu vou fazer terapia, eu vou fazer ebó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer para eu ser a pessoa que eu quero ser. Muitas pessoas só ficam paradas na pessoa que são. Só que se a pessoa que tu é não está o suficiente para aquilo que tu quer na tua vida, é porque você tem que mudar o que você quer ser. Crescer, né? Então, tudo isso é válido. A pessoa não pode fazer uma terapia e achar que curou. Não pode fazer um ebó e achar que isso é o milagre da minha vida. Não. Ela tem que persistir. Uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, até que a água mole tanto pedra dura. A pedra dura... Como é que é? Pedra mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aí. Porque eu estou aqui com 58 anos, é a 80ª geração que esse problema está batendo aqui. Eu fiz uma sessão de teta maravilhosa. Não, né, gente? Não. Vai melhorar? Vai. Mas não é assim que a coisa acontece. Rafa, aonde o pessoal te encontra? Na casa de todos. No terreiro Ileaxé, Casa de Todos, onde a gente tem segundas-feiras sempre sessões públicas de Umbanda, tem atendimentos individuais comigo no jogo de búzios, nas ritualísticas, a gente tem muitas festas, é uma casa muito animada, muito feliz, que recebe todo mundo. Lembrando que a Umbanda e as religiões de matriz africana, elas não têm julgamento sobre quem foi a pessoa, de onde ela veio, por onde ela passou.
e também não está nem um pouco interessada em converter ninguém. Então, qualquer pessoa pode ir, livre de qualquer comprometimento, ir lá receber uma boa energia, curtir e voltar para sua vida feliz, né? Isso é muito legal de você saber. E tenho as minhas redes também, onde eu dou lives, dou aulas, enfim, Tem muito conteúdo. muito conteúdo. Se tem uma pessoa que ama construir, gerar conteúdo, é Rafael. É. E aí te encontram onde? @Rafael Orso de Oliveira no Instagram. Tem o canal do YouTube do Terreiro também, que é onde eu estou concentrando agora as palestras. Tem o Instagram da casa, Terreiro Escola Casa de Todos. Segue lá e a gente vai trocando uma ideia. Falando ainda nesse tema criança, né? Ebé já passou. Ebé. Mas vamos ter agora o workshop de Exu Mirim? Sim, vai ter Exu Mirim. Exu Mirim é um cara incrível. Exu Mirim é uma consciência espiritual, uma egrégora espiritual, né, dentro da Umbanda, que fala sobre o nosso eu oculto e fala sobre todas as travessuras que a gente cria pra gente mesmo. Então, aquilo que a tua vida não tá dando certo é porque você mesmo tá fazendo uma travessura oculta em você. A gente cria auto-rejeições em virtude de tudo aquilo que a gente vivenciou na infância. A criança facilmente faz com que a sua imaginação se torne uma assombração. Essa assombração cria uma travessura que vai trincar os teus pés, torcer os teus pés quando você estiver adulto. Existem eus ocultos, né? Pedacinhos da gente que dão risada enquanto a gente mesmo cai. Ou quando a gente se sabota, eles se sentem seguros e fortalecidos. Isso são os nossos eus ocultos. E Exu Mirim é uma forma de um relacionamento espiritual com uma egrégora que nos ajuda a desatar esses eus ocultos, a descomplicar as coisas que estão complicadas na nossa vida. Seja no mundo externo, do que está na mão dos outros e fica se enrolando, até mesmo aquilo que está sendo enrolado no nosso próprio subconsciente, a gente não entende. Exu Mirim é demais, né? E é rápido. Para todas as outras linhas de trabalho, não há comparação na velocidade. Recebeu. Oferendou, pá. É a troca mais justa. É papum. É papum. É incrível. Então, quando é que vai ser? Já tá no ar. Tá. Já tá no ar. Entra lá no Terreiro Escola Casa de Todos no nosso Instagram. Olha lá o linkzinho da bio que vai estar a informação lá do curso Exu Mirim, um curso livre que qualquer pessoa pode fazer, vai entender sobre criança interior, vai entender sobre o eu oculto e vai entender práticas espirituais que você pode fazer junto a essa linha que é a de Exu Mirim e que nos ajuda a ter um apoio espiritual para resolver as coisas com muita desenrolação. Seria uma boa palavra. Uhum. Tem lá a Herê, tem o Trancar Ruas, tem vários cursos lá na plataforma, tem um mini curso de Umbanda gratuito, entra lá, acessa, vai dando uma olhada, tem muita coisa. Tem cura com dinheiro, tem o cura da criança interior que eu fiz agora semana passada, tem várias atividades que para quem busca por melhor na sua vida e acredita em si para promover isso, vai ser um grande diferencial. Sempre uma delícia estar com você, meu babá, meu amigo. Muito obrigado também. É sempre mais bom. Essa. Sim. Criança é um assunto que dá muito pauta. papo. E hoje a gente nem tá com vinho, né? A gente tá no suco de uva, né? Porque a gente está em clima criança hoje, né? Então, para você que está ouvindo, se interessou, se engatilhou, entendeu aí, fez alguma coisa de sentido no que a gente falou? Gatilho não falta quando a gente falar de criança interior. Porque uma coisa... Elas brotam. Aham. Elas brotam. Porque uma Os coisa gatilhos brotam. é fato. Todo mundo que está vivo neste planeta chamado Terra Já foi criança. já foi criança, Já teve trauma. tem traumas, tem dores, tem vergonhas,
tem um monte de BOs guardadinhos. Alguns já estão resolvendo, outros ainda não se deram esse presente de resolver esses BOs, mas todos somos traumatizados, né? A diferença é, o que tu faz com o teu trauma? Tu chora ele, tu resolve, né? Então, use a sua mente adulta para resolver, para sair dessa posição fetal aí de choro que tu te encontra e vem pra vida. Que a vida é ótima. A vida é maravilhosa. A vida é ótima, principalmente para quando você está com os seus pensamentos na mesma idade que o seu corpo cronológico, né? Que o seu corpo físico. Aquilo que a gente falou, né? Se você tem 40 anos, você tem que agir como uma pessoa de 40 anos. Isso não é agir como uma pessoa velha, né? Mas é agir com um pensamento de progresso, de crescimento, de maturidade, que aqueles 40 anos Te trouxeram. te pede, né? Uhum. Então, Viveu 40 anos pra quê, isso amado? vai fazer com que você seja muito mais feliz. Agora, se você vive com 40 anos, mas pensando como 15, você tem uma distorção muito grande de si e do mundo e provavelmente você é uma pessoa nem um pouco feliz. Isso dificulta as relações. Sociais como um todo. Exatamente. Vai fazer um boy bear. Deixa eu aproveitar e agradecer aqui novamente meus patrocinadores. Então, Ótica Veneza, sempre contribuindo com meus looks, né? Porque eu sou louca dos óculos, mas também sou meio cegueta. Então, me ajuda muito, Det, me deixa gata e me faz enxergar a vida. Bocate hoje, cara, sensacional. A minha queixa não tem álcool, não é alcoólico, é só um suquinho. Mas, gente, isso aqui... Uma delícia. Sensacional, Denilson. Esse tu não tinha me apresentado ainda, eu amei. JC Soluções Hidráulicas Elétricas, Jacir super conhece, né? Nossa, Jacir. Jacir é a papa toda obra, né? Jacir resolve... Nossa, de um inclusive tudo. ontem ele foi lá em casa para resolver umas instalações elétricas. O Jacir quer botar essa luz aqui, essa luz aqui, essa luz aqui não tá funcionando. Porque assim, ó, eu não troco nada, eu detesto essas coisas, eu não tenho esse dom. Né? Então, para tudo que eu preciso, eu chamo o Jacir. Aham, eu também. Aqui, ó, isso não é um merchan, né? Não. É papo sincerão. É real aqui. Outro dia alguém me perguntou, ai, mas sério? Chama pra trocar uma lâmpada? Aham. É que, primeiro, eu vou ter que comprar a lâmpada, eu não sei onde... Isso. Qual é a lâmpada? Porque olha só, eu disse a Jacir, eu tenho que fazer isso lá em casa, ele me disse, tu sabe qual é a lâmpada que tu quer, que não sei o que você... Não. É amarela, é branca, Não, é redonda, quadrada? Tu passa unidade e tu do não sei o quê. compra, tu faz todo o Isso. rolê, chega lá, Aham. faz tudo, entendeu? É isso aí. Tem que comprar fio, tem que... Não. Eu tenho escada em casa. Ele não precisa trazer escada eu tenho. Mas o resto, Isso. eu acho próspero, inclusive. É. Eu também. E Clínica Bloom, cuidando da saúde da minha pele, me deixando aí mais bonita, né? As pessoas me perguntam muito, né? O que tem feito? Além de ebó, além de macumba, né? Além de terapia em dia, eu vou lá na Clínica Bloom. Babá, muito obrigada. Cheers sempre. Muito obrigado, mais uma. Se você ainda não tá me seguindo, @FabielMB, @papoevinho.rs no Instagram. Semanalmente saem 4 recortes dos episódios, mas o episódio completo é no YouTube, Papo e Vinho Podcast. Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Se você quer babar de novo aqui, Rafael, comenta aqui embaixo. Isso aí, deixa nos comentários e com um tema de assunto. Volta, tema, Rafael, né? vamos falar sobre isso aí. Manda um tema bom. Um tema que gera gatilho. E aí a gente combina, mas aí com vinho, né? Com vinho, com certeza. Quinta-feira, 20 horas, novo episódio. Te espero. Um feliz Dia das Crianças. Beijo, axé. Viva a sua criança interior sempre. E que a sua cabeça saiba sempre resolver as coisas de uma forma doce. Axé. Axé.